Primeiramente, salve aí para todos que estão acompanhando aí a live. Vamos trocar uma ideia bem bacana aí sobre hipnose, ilusionismo dentro das igrejas, manipulação. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo, ensino numa faculdade particular, então sou o cara da ciência, tá? Não gosto de pseudagens, para mim tudo tem que ser pautado no método científico. Eu sou hipnólogo e hipnoterapeuta também, faço apresentações de hipnose de palco, street hipnose em vários tipos de contexto que você imaginar aí, em palestras, enfim. Eu sou aquele cara, Shaolin, que aonde eu tenho oportunidade eu tô hipnotizando e fazendo as técnicas de mentalismo com a galera. E sou o cara que nasci e fui criado dentro da igreja evangélica, cara. Desde pequenininho, desde que, assim, que eu me entendo por gente, mãe já me levava lá pra igreja evangélica e vivi dentro desse meio aí, cara, 30 anos no meio gospel, né? E assim, já participei de várias coisas de dentro, já vi cada coisa que a gente vai comentar os detalhes aqui, se você continuar conosco aqui na live, né? A gente sabe que existe o lado social da igreja, existe o lado bom, mas se você tá aqui, a gente vai falar das picaretagens que ocorrem e coisas que a gente achava que era da sobrenatural, Shaolin, que vocês vão perceber que a partir de agora não vai ser tão sobrenatural assim, não. Então é sobre isso, Shaolin, que a gente vai bater um papo. Bruno, fala um pouquinho, né, o que é uma hipnose inicialmente, né? Uma das coisas bem difíceis de definir hoje é o que é hipnose. Na verdade, existem várias definições do que é hipnose. Eu vou citar só uma delas aqui. Para Gerald Kine, hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer uma sugestão no subconsciente do participante, fazendo assim que ele tenha uma resposta automatizada. A gente rebaixa o fator crítico da mente do participante ao ponto dele aceitar minhas sugestões. E o interessante, Shaolin, que para a hipnose acontecer, ela não precisa de hipnólogo, ela já acontece naturalmente no nosso dia a dia. A gente entra dentro desse estado e sai da hipnose sem precisar de hipnólogo nenhum. Então a gente tem 3 estados basicamente no nosso dia. A gente tá em vigília, a gente tá acordado, a gente tá dormindo, ou a gente tá nesse estado chamado hipnose. Hipnose é uma característica do cérebro humano. Não é algo que eu faça e jogue em você e você fica hipnotizado, não, tá? E, na verdade, é um recurso que você consegue acessar comigo te guiando. Então, basicamente, hipnose, assim, resumidamente, Shaolin, é a gente automatizar processos cognitivos. É o engajamento das crenças e das emoções para alterar uma realidade subjetiva. Dou uma sugestão, o cara tá com a criticidade lá embaixo, ele aceita e o corpo responde. Caramba, então, aí ó, pra quem tem essa dúvida aí, já tá respondida, né? Ô Bruno, e explicações científicas sobre a hipnose? Fala pra gente aí se existe ou não existe, ou qual são, né? Aonde a gente tem mais respaldo científico no mundo da hipnose é justamente no controle da dor. Cara, isso é real, tá? Não precisa acreditar em mim, é só você pesquisar aí em artigos, em meta-análise. Existe muito estudo sobre a hipnose no controle da dor. Então, o que a gente tem mais de científico é no controle da dor. E funciona demais. Hipnose não é pseudociência, hipnose é real, ela existe. Já tem muitos estudos na área falando sobre isso daí. Ele é um fenômeno que ele gera uma resposta automatizada do nosso corpo a partir de alterações ou não do nosso estado mental. Ô Bruno, como que o ambiente das igrejas favorece na hipnose? Com música, luz, pressão social, como que você explicaria isso? Basicamente, eu vou citar todos os elementos que existem, Shaolin, dentro da igreja e que existe na hipnose. E você vai começar agora a ter uma noção do porquê que aqueles fenômenos acontecem. Muitas vezes a gente vê alguns fenômenos que acontecem dentro da igreja, Shaolin, que a gente acha que a pessoa está fingindo. Na verdade, muitos deles não é fingimento. Aquilo ocorre de verdade, mas eu vou te explicar o porquê. O primeiro ponto que precisa ter para que uma hipnose aconteça é autoridade. Por exemplo, eu sou uma figura de autoridade quando eu estou hipnotizando. Da mesma forma que o líder religioso, o pastor, ele é uma autoridade para os fiéis. Então, a pessoa ela precisa olhar para mim e entender que eu sou um profissional e que tenho a capacidade de hipnotizá-la. Da mesma forma que o fiel precisa entender que aquele líder, ele é uma autoridade e que ele tem a capacidade de trazer a bênção, a cura, a unção ou qualquer coisa que seja. E adivinha, Shaolin, quem é que a gente invoca? A autoridade máxima, Deus. Sim. Cara, aí você não se questiona, porque tudo é em nome de Deus, tudo é em nome da palavra de Deus. Então, o primeiro elemento que existe na hipnose é a autoridade. Segundo ponto que existe na hipnose se chama linguagem corporal e a proxêmica.
Você pode ver que as pessoas que estão dominando as massas, grandes líderes religiosos, que tem igrejas grandes, o cara estuda linguagem corporal. Ele sabe como olhar no participante e ver uma pessoa que está quebrantada, que está sobre dores emocionais, e ele aproveita aquela fragilidade para poder começar a fazer, muitas vezes, uma leitura fria sobre a vida daquele participante. É muito semelhante como eu tô na sala de aula, dando aula. Cara, todo mundo tá sentado e eu sou o único que tô em pé. Então facilita eu olhar o rosto de todo mundo que tá ali. E eu consigo verificar que alguma pessoa tá meio triste, tá meio abatida, tá meio desanimada. E na medida que eu vou falando assim, ó, por exemplo, olha, Deus tá me revelando uma coisa aqui. E se o cara tá com problema, tá com dívida, tá na merda, o cara já foi na igreja procurando uma luz no fim do túnel. Ele já vai com rebaixamento crítico lá embaixo, né? O cara, ele vai porque ele quer resolver o problema dele. Aí o líder religioso que tá ali na frente, ele dá uma analisada na linguagem corporal. E ele já pega, né? Ele já pega, já pesca o peixe. Isso. Aí ele diz, ó, Deus tá me revelando alguém. Aí o cara já começa a chorar. Bota a mão na cara, bota a mão... Sim. Aí ele aproveita e vai se aproximando do cara. É a questão da proxêmica. Então na hora que o cara vê que o líder religioso tá chegando perto dele, e o cara, pô, é agora que ele vai lançar uma profecia pra mim, eu tô precisando. Aí o que acontece, Shaolin? A expectativa do cara vai lá pra 1000. Pô, imagina, eu tô com a vida lascada. Já fui pra igreja procurando uma profecia, uma cura milagrosa. Aí o cara começa a falar olhando pra mim. Porra, a revelação vai ser pra mim. Meu coração acelera, a expectativa vai lá pra cima. E esse é o outro fenômeno que precisa, Shaolin, pra que a hipnose aconteça. Expectativa. Não existe hipnose sem expectativa. Não é à toa que muitos líderes religiosos, na hora que ele pega o microfone e vai dar a primeira palavra, o que é que ele fala? Ele diz assim: irmãos, hoje o fogo vai descer. Hoje vai ser diferente. Alguma coisa incrível vai acontecer mais na frente, no decorrer do culto. Isso gera o quê? Expectativa. No momento que eu pego o microfone e eu digo que algo incrível vai acontecer, então o nosso cérebro já começa a se preparar para que algo realmente aconteça. E tudo ele é feito para gerar expectativa no participante ali. Desde o momento que toca uma música, de que eu pedo para a pessoa ficar em pé, senta, lê uma palavra, fala com o irmão que está aí do lado, e a expectativa vai aumentando. Então, ali por si só, Shaolin, não precisa nem de indução hipnótica. Ou qualquer coisa que o pastor faça ali já vira uma indução hipnótica. É soprar na cara da pessoa, é colocar a mão aqui e empurrar, que inclusive isso é uma indução hipnótica descarada que eles utilizam na igreja, que é o toque de Charcot. Depois a gente vai falar sobre isso. Cara, na hipnose, para funcionar, tem que ter autoridade, tem que ter expectativa. Se eu, como hipnólogo, não consigo fazer com que a pessoa tenha expectativa de que o fenômeno hipnótico vai acontecer, essa hipnose não acontece. Se o cara olha pra mim e diz assim, porra, não confio nesse bicho não, eu acho que esse bicho é amador. E aí já tem um terceiro ponto que a gente já compara com a hipnose e com a igreja, que é a aprovação social. Sempre nas igrejas tem testemunho de pessoas que receberam a cura, que receberam um milagre e que aconteceu algo transformador na vida dela. E a igreja faz questão de dar oportunidade para essa pessoa para que a massa assista, porra, o cara recebeu. Então eu também posso receber. O que é que nós hipnólogos fazemos? Eu tenho um canal, cara, no YouTube, eu tenho um canal no Instagram, em que todas as hipnoses que eu faço, em palestra, em show, na rua, eu publico. Então quem assiste os vídeos vai ver centenas de pessoas hipnotizadas e vai dizer, porra, não é possível que centenas de pessoas combinaram com esse cara aí, né? Isso acaba sendo uma aprovação social. Então uma das formas de você saber que um hipnólogo é bom é vendo várias outras pessoas que foram hipnotizadas por eles. Imagina, por exemplo, uma pessoa que você admira muito, Shaolin, foi hipnotizado, e você sabe que o cara é um cara de respeito, o cara não entra na especialidade. E o cara foi hipnotizado, pô, não, aquele cara aí não ia fingir, então acaba validando. Então a igreja, ela faz muito isso, é a questão de usar pessoas que tiveram benefícios para estar falando ali na frente para gerar o efeito manada, de conformidade social. Acaba sendo um gatilho mental, né? Conformidade pública ou aprovação social. Sim. Vai captando aí, você que tá na live. Já falei 3 elementos importantíssimos que tem na hipnose, tem na igreja: autoridade, linguagem corporal, identificação de sinais, expectativa e sem falar do rapport, né? Rapport. Sim. É um termo que a gente utiliza que é como você entrar no universo da outra pessoa.
Então você se conectar com as pessoas. Então você pode ver que o pessoal da igreja é um pessoal muito acolhedor. Você se sente à vontade, entendeu? E as igrejas hoje estão se adaptando a novas realidades. Por exemplo, tem igreja hoje, pô, que os líderes religiosos, o cara bate futebol, joga bola, faz academia, joga videogame. Então é muito mais fácil você dizer, pô, eu gostei desse ambiente aí, eu me identifico. Sim. Então, o hipnólogo, a primeira coisa que, quando bate um olho numa pessoa, ele quer gerar rapport. Ele quer fazer com que, mostrar que você é um cara confiável e que você é uma pessoa igual a ele. A gente se identifica de pessoas que são iguais a gente. E tem técnica pra isso, entendeu? Técnica de espelhamento, técnica de PNL, pra poder você gerar uma conexão rápida. O Mago Rabelo botou aí, Bruno está mentindo com força, é mentira. Entra aí na live e vem debater aqui comigo. Eita! Sobe. O próximo ponto, IAS 7. Já ouviu falar nesse termo, Shaolin? IAS 7? Não. IAS 7, cara, ó, tu vai ver como tudo vai fazer sentido agora. Quando eu vou hipnotizar uma pessoa, Shaolin, eu preciso que essa pessoa, ela obedeça pequenos comandos pra... Sobe, cuida. Tô esperando. Tem pequenas coisas que eu faço que é pra ver o engajamento que a pessoa tá tendo comigo. Por exemplo, Shaolin, eu cheguei numa roda de pessoas. Quem é que quer passar pela experiência? Tem umas pessoas que quer, tem outras pessoas que não quer sabotar o processo. Então eu faço algumas rotinas que é pra ver o engajamento que a pessoa tá comigo. Por exemplo, eu digo assim, Shaolin, mostra a mão aí. Aí você mostra a mão. Vira a mão pra cá. Beleza, fecha a mão, abre a mão. Na verdade, qualquer coisa que eu peça é só pra ver se ela tá me obedecendo. Sim. Por quê? Eu não vou conseguir hipnotizar uma pessoa que ela não tá engajada comigo. Ó, se ela não confiou em mim, ela já não vai ser hipnotizada. Se ela tá fazendo resistência de obedecer pequenos comandos, ela não vai obedecer um comando Não maior. vai. E isso é uma estratégia, quer fazer de manipulação, quer fazer com que uma pessoa ela faça um grande feito pra você, comece pedindo pequenas coisas. Se ela conseguir fazer as pequenas coisas, provavelmente ela vai fazer uma grande coisa. E por exemplo, na igreja também tem isso. Faz pequenas ofertas, mas chega um momento que você tem que fazer o duplo dízimo. Eita, Exato. duplo dízimo. Ô Bruno, deixa eu te falar. Sugestão coletiva, efeito placebo. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente entrar nas possessões demoníacas. Todo o ambiente ele é preparado para que a hipnose aconteça dentro da igreja. O ritual já por si só já é hipnótico. Então, na verdade, você pode ver que quando uma pessoa tá sobre uma possessão demoníaca, aí eu não vou nem entrar no mérito se existe possessão real, se não existe. Eu tô falando da que acontece com a hipnose. Você já percebeu que sempre o pastor, ele tem que dizer o que é que o demônio vai fazer, antes mesmo do demônio fazer? Cara, eu já fiz vários vídeos de react no meu canal, e o pastor, ele tá assim, né? Ele diz, olha, o demônio vai se manifestar nela, pra ver como ela tá sobre debaixo. Olha o que foi que ele falou. Ele já deu a sugestão, o demônio vai se manifestar nela. Se ele ficasse calado, porque assim, se fosse demônio, era pra se manifestar a qualquer momento ali. Mas veja, ele utilizou o próprio local da igreja pra fazer com que o demônio apareça. Não, e o pior, que a pessoa que tá passando pela experiência é real ali, velho. Ela, de fato, ela tem experiência subjetiva que ela tá com capiroto ali. Eu não tô nem falando dos que são combinados, tá? Porque tem gente também que recebe um cachezinho pra tá simulando capeta ali. Mas vamos dizer de uma pessoa que entrou num transe hipnótico dentro da igreja e que ela acredita que tá endemoniada. Sempre o pastor vai dizer assim, olha, quer ver o anjo? Eu tô vendo 3 anjos aqui do lado. Eu tô dando sugestões. E a pessoa, ela vai obedecer exatamente as sugestões. Olha, o anjo vai colocar uma mordaça na boca dela. Ela não consegue falar. Tenta falar aí. E a pessoa não fala. Mas houve uma sugestão prévia. Teve um, pô, que a gente analisou, que era uma índia que estava sendo exorcizada por um pastor. E ele disse, olha como o demônio arranca a grama. Cara, a menina nem estava arrancando grama. Mas na hora que ele falou, adivinha o que aconteceu? Ela começou a arrancar grama. Então pare para analisar. Toda vez que uma coisa que o demônio vai fazer, ele recebeu uma sugestão prévia antes. Olha aqui, ó. Olha o demônio com a metralhadora na mão. Aí de repente a pessoa faz o sinal de metralhadora. Olha com o demônio, agora ele tá com a granada. Agora que o demônio ele tá com a granada. Olha para você ver que mas pessoa, isso daí é muito nas igrejas evangélicas, né? Não, eu tô falando do neopentecostal aqui. Do pentecostal. É, se a gente for falar de igreja até no próprio mundo gospel, tem gente que não vai acreditar nesse tipo de coisa. Sim, sim. Entendeu? O que acontece? O próprio pastor sugestiona o demônio entrar e ele mesmo tira. E quer saber um dos maiores erros que eles fazem, Shaolin? O pessoal da igreja evangélica tem muita mania de dizer assim, é legião. Porra, legião é demônio com força. Aí o que acontece? Ele tira um, aí o demônio fica voltando.
porque a pessoa entendeu que são muitos demônios. Aí ele tira um, aí fica voltando, tira um, fica voltando. Aí teve um, porque ele se cansou de ficar tirando demônio, e ele fez, vamos tirar todos de uma vez agora. Toda vez agora que você for assistir um vídeo de uma possessão, aí você vai se lembrar de mim. Veja se há sugestão prévia antes de acontecer o que tá acontecendo ali. Será que o pastor verbalizou o que é que vai acontecer? E assim, as sugestões na hipnose, Shaolin, ela não precisa ser verbal. Ela pode ser não verbal. Quer um exemplo? Se eu chamo uma pessoa lá pra frente, a expectativa vai lá pra cima. E eu digo que a pessoa tá debaixo de maldição. E ela já tem uma crença que realmente ali é o líder e eu tô debaixo de maldição. Eu chamo 2 obreiros pra um ficar de um lado e um do outro atrás dela. Ela já entende, Shaolin, que ela vai cair. Ela já aceitou a sugestão que ela vai cair. E outra, por ter 2 pessoas ali atrás, ela já se sente confortável de poder cair tranquila ali e até mesmo dar uma forcinha se jogando ali, porque ela sabe que ela não vai bater a cabeça no chão e tem algum irmão que vai segurar. Deu pra entender que tudo ali é minimamente preparado para que aconteça o fenômeno acontecer. Outra coisa que acontece muito sobre sugestão coletiva, já percebeu que quando o pastor chama 5, 10 pessoas ali pra frente e ele sai tocando na testa de um, soprando, muitos caem, mas sempre fica alguém em pé? Por que será que isso acontece? Eu era esse cara que ficava em pé, tá ligado? Eu era, assim, todo mundo ia, e eu queria, Shaolin, ser derrubado. Eu queria que acontecesse comigo, pô, porque na minha cabeça eu ficava assim, porra, velho, todo mundo tá debaixo da graça de Deus, tá debaixo da unção, e eu sou o único que tô em pecado aqui, eu tô esculhambado mesmo. Funciona com todo mundo, só não funciona comigo. Só que depois eu percebi pecador, que eu não era suscetível. Até hoje eu sou difícil demais de ser hipnotizado, cara. Eu hipnotizo várias pessoas, mas pra galera me hipnotizar, bicho, porra, dá um trabalho do caramba. Muitos dos fenômenos não acontecem comigo, mão grudada não acontece comigo. Só alguns efeitos mais emocionais. Você já viu o efeito paranormal? Tipo assim, por exemplo, um fantasma, alguma coisa assim, igual, por exemplo, o Gotti já viu, o Neuromar já viu. Quem tem experiências espirituais são mais fáceis de ser hipnotizado. O problema é que eu sou cético, cara. Pô, se o cara vai me hipnotizar, na minha cabeça tá, porra, ele tá fazendo essa etapa da hipnose. Em vez de eu me entregar, eu fico racionalizando o processo, entendeu? O Felipe botou, fala da hipnose na Umbanda, no Candomblé, é tudo hipnose. Tudo a mesma coisa. Se há uma entidade, muda só o contexto. É um ambiente que tem um líder religioso, que tem autoridade, que tem expectativa, que tem engajamento, que tem permissividade, ninguém foi à força. Cada um tá indo já querendo ver uma coisa sobrenatural acontecer. Tem conformidade pública, todo mundo já viu como é que um caboclo se comporta, como é que o Espírito Santo se comporta, então eu já sei como me comportar. Pra galera saber, eu fui num centro banda e todo mundo saiu com um papelzinho, né? Eu fui lá, tal, fiquei de boa, não questionei ninguém, tal, só dei uma comentadinha, dei uma provocadinha lá na hora que a suposta pomba gira falou comigo, mas não foi nada demais. Pra vocês entenderem, só eu que saí sem o papel. Por quê? Eu era convidado, ela tentou usar a leitura fria comigo, só que não conseguiu. Então, automaticamente, aí eu fazendo pergunta pro espírito que tem mais de 1 milhão de anos. Bom, velho, eu tenho essa entrevista, né, falando lá no canal do Neuromágico. Se vocês não sabem, me avisa aí. Exato. Esse tipo de conteúdo você tem que assistir do início ao final pra entender o que tá acontecendo. O Vinícius colocou, Umbanda e Candomblé não é hipnose, não. Exato. Qualquer tipo de estado alterado de consciência que gera uma resposta automatizada é um fenômeno hipnótico. Não é que a igreja evangélica, o protestantismo é hipnose, o catolicismo é hipnose, o Umbanda é hipnose. Não, o fenômeno da hipnose acontece na nossa mente em todo o tempo, dentro da igreja ou fora da igreja. Deu pra entender? Hipnose é uma característica do cérebro humano. É isso que eu quero que você entenda. Então, essa característica de estar em foco absoluto ao ponto de você alterar suas emoções, isso já é um estado hipnótico. Então, entenda o que é que a gente tá colocando aqui. Existe praticamente 4 portas, Shaolin, para eu poder hipnotizar uma pessoa. Eita, fala aí. Que é a imaginação, a crença, a fisiologia e a experiência. Quando eu falo sobre crença, se um cara que quer ser hipnotizado por mim diz assim, cara, faz aí, velho, essa hipnose, bicho, sou doido pra ser hipnotizado. Eu já tenho uma crença, ele já crê que eu vou hipnotizá-lo. Deu pra entender? Eu já posso ir por essa porta, porque é mais fácil. Agora, se o cara chega pra mim e diz assim, bicho, na moral, não leva mal não, mas não acredito em hipnose não. Você acha que eu vou por essa porta, Shaolin? Claro que não.
vai dar errado. Então eu vou por outra porta. Por exemplo, eu faço ele ter uma experiência e depois dessa experiência ela vai ter uma imaginação que vai fortalecer a expectativa dela e o loop da hipnose, uma hora ela vai mudar a crença do cara. Por exemplo, eu faço uma experiência de mão colada, o cara não acredita em hipnose, ele tá com a mão colada, não solta por nada. Aí ele fez, porra, agora eu tô acreditando. Veja, ele não acreditava e passou a acreditar a partir de uma experiência que foi fisiológica e que potencializou a imaginação dele. Então existem várias portas de entrada. Lá na igreja, a porta da crença já tá aberta o tempo todo. Porra, porque eu quero que a parada aconteça. Se eu vou pra igreja, eu quero ver anjo, eu quero ver o espiritual. Eu quero acreditar, né? A famosa frase do arquivo X, né? Eu quero acreditar. Por exemplo, quando a gente tá muito engajado fazendo uma atividade, que a gente esquece as outras coisas à nossa volta, ali já é hipnose, tá ligado? Eu posso considerar isso hipnose. Jogando videogame. Hipnose, isso aí é hipnose perfeita, porque o mundo fica zerado, né, por volta, e você é focado naquilo. Por exemplo, você tá treinando, você fica lá, igual tem vezes que eu fico treinando 2, 3 horas, pô, passa assim, ó. A Luciana falou uma coisa interessante. Na Umbanda toca um som do tambor, a pessoa já incorpora logo, ela já entende que aquele toque é a chamada do guia dela. Na hipnose existe uma coisa chamada gatilho e âncora. O que é um gatilho? Vamos fazer uma analogia com uma arma de fogo. Ela tem um gatilho. No momento que você aperta o gatilho, ela dispara o projétil de arma de fogo. Na mesma coisa, na hipnose acontece. Quando tem um determinado som, uma contagem, um estalar de dedo, isso é um gatilho. E isso já é o sinal para que um fenômeno aconteça. Por exemplo, quando eu vou para um programa de TV, Shaolin, cara, eu não posso me dar o luxo de hipnotizar uma pessoa que vai ser resistente no palco. De eu chamar uma pessoa aleatória e dizer assim, vamos lá, e o cara tá todo resistente lá, não seguir minhas instruções, e eu ficar com cara de tacho lá e a hipnose não funcionar. Aí o que é que eu faço? Antes de começar o programa de TV, eu vou nos bastidores e digo, bicho, eu vou fazer uma apresentação de hipnose, e aí, tá, eu preciso de voluntário, você topa participar? Se o cara dizer, não curto essas paradas, eu já vou pra outra pessoa. Porque ali eu não tenho tempo de estar convencendo ninguém. Aí tem legal, tal, eu quero fazer. Aí eu já faço uns testes antes com ele, já deixo o cara hipnotizado, e eu meio que armazeno aquela informação na forma de gatilho. Quando ele vai lá pro palco, só eu dar o comando, automaticamente ele já entra naquele estado. A mesma coisa acontece com a pessoa que tá num canto religioso, na Umbanda, no tambor. O tambor já é o gatilho para acionar aquela âncora, para trazer os espíritos, para poder trazer aquele estado emocional. Quer um exemplo simples do seu dia a dia? Vai dizer que você nunca sentiu um cheiro de um perfume e automaticamente se lembrou de uma pessoa. Exatamente, gatilho e âncora. Então, a galera acha que, tocou um tambor é porque o espírito vai vir de verdade. Para nós, hipnólogos e para todo um bom cético, aquilo ali é um gatilho e âncora. Eu tô te explicando como é que acontece. Se você tem um estado emocional que você já viveu antes, bateu um tambor, eu acessei aquele estado emocional, cara, cada vez que isso repetir, Shaolin, mais você entra mais fácil. Olha que doideira. Quando você vivencia um fenômeno ali, você foi permissivo e você não questionou. É uma das premissas de qualquer religião. Você não questionar, Shaolin. Não questionar, exatamente. Ou até em grupos, né? Grupos até próximos, né? Se você questiona, se você é muito... quer bater de frente com algumas pessoas, ou mesmo você quer falar, não tá certo, você já não participa daquele grupinho, né? Daquela culpa, só que não deixa de ser uma seita, e basicamente é isso. Bruno, olha aqui. Técnicas psicológicas, né? Efeito manada, reforço da mente, algo científico. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Beleza, vou te contar o que é que muitas igrejas fazem. E eu já participei dessas igrejas. Ou histeria coletiva, né? Também junto. As igrejas que pregam a teoria da prosperidade, que na verdade é uma falsa teoria da prosperidade, aquilo ali é uma arma de manipulação grande. Porque basicamente é o seguinte, é um Deus, né, que precisa de dinheiro para poder te abençoar. Então você tem que fazer, e olha como é que eles pregam, eles dizem assim, olha, para que você receba de Deus, você tem que fazer algo que pese para você, para que, né, que vala a pena e que Deus realmente te abençoe. Então, você vai fazer, eu já fui para, cara, eu fui para uma igreja que aconteceu isso comigo. O cara disse assim, você vai pegar a sua melhor oferta e vai colocar aqui diante do altar. Você vai pegar a melhor... No tempo não tinha Pix não, tá? Você vai pegar a sua melhor nota que você tiver e vai botar aqui no altar, porque Deus vai fazer... É sempre aquela história. Deus vai fazer, Deus vai te dar em dobro, e se não acontecer, a culpa é tua, porque tu não teve fé o suficiente. E o pior, que ainda deixa a gente mal ainda, porque a gente se sente que não foi merecedor. Olha que jogada. O fiel, ele acha que ele não foi merecedor. Porque se não alcançou a benção, o problema tá nele. Nunca
tá na igreja. O problema sempre tá em você. Então, aí ele vai dizer o seguinte: beleza, já que você não tem algum dinheiro aí pra lhe dar, amanhã vai ter culto também. Então você vai pegar algum objeto de valor que tem na sua casa e você vai trazer diante do altar. É sempre assim, velho. É diante do altar, é diante de Deus, porque Deus tá vendo o teu esforço. Né? Deus, como eu tô te falando, é um Deus que precisa do teu dinheiro, é um Deus que precisa tirar o pouco que tu já tem. Aí, cara, já chegou um nível que o cara não tinha dinheiro pra dar. Em casa tinha poucos recursos, era uma pessoa pobre, limitada. E eu já vi o cara dizendo assim: você vai fazer o seguinte, já que você não tem nada, peça um empréstimo pra alguém. Ou peça pra um amigo, ou peça no banco, mas Deus vai te honrar. E é sempre usando esses termos assim: Deus vai te honrar. Porque, enfim, aí começa aquele todo teatro emocional e já chegou o ponto, cara, de essa pessoa também não ter conseguido o dinheiro emprestado. A pessoa falou, disse: olha, não tinha dinheiro pra dar, não tinha objeto pra tirar de casa pra dar e não consegui dinheiro emprestado. Sabe o que foi que o pastor fez? Vai dizer que é mentira, Shaolin. Ele disse: então faça o seguinte, venha aqui no altar, e pior, diante de todo mundo, viu? Venha aqui no altar, finja que você tá depositando algo. Porque no dia que você tiver ter, Deus vai lhe abençoar. Já tá te condicionando pra quando tu tiver algo, tu já botar lá. Ou seja, se tu tem, tu dá. Se tu não tem, tu pede emprestado. E se tu não tem, de maneira nenhuma, finja que tá dando aqui. Porque inconscientemente, no dia que eu tiver, eu já deixo por lá. Cara, quando eu vi uma coisa dessa, velho, eu disse, velho, zoado. Eu não sou ateu, tá? Pra quem tá achando aí, o herege e tal. Eu não sou ateu. Eu sou hoje, na verdade, eu nem me rotulo. Mas eu sou um agnóstico com valores pautados no cristianismo. Eu sinto que fica algumas fagulhas cristãs lá dentro, mas eu não consigo aceitar nada mais dessas explicações, Shaolin. Nada, nada. As possessões, os falar em língua, o rodopiar... cara, isso nada mais faz sentido pra mim. E sem falar que hoje as igrejas são verdadeiras imersões, igual os coaches fazem. Sim. O que é que faz? Junta uma galera, faz um evento de alta intensidade, mas de curtíssima duração. Onde na hora você tem uma melhora subjetiva, você se sente bem pra caramba, no outro dia você volta pra mediocridade. Tá pobre, sem dinheiro, lascado. Sim. E ainda... mais culpado, né? Sentindo culpa porque se você não teve a vida melhorada foi porque você não foi merecedor ou porque você não foi fiel o quanto deveria ser. Então, essa é o tipo de coisa que mais me incomoda dentro da igreja. Eu toquei, cara, sabe quantos anos dentro da igreja? Eu toquei em 12 anos dentro da igreja. Toquei até em bandas de gospel, de forró. Toquei com gente famoso, cara. Toquei com gente famosa do meio gospel. E eu já via pregações, cara, que era tudo assim. 40 minutos o cara não tirava a Bíblia pra fora, era só falando de dinheiro. As mesmas coisas de sempre. Que dízimo é de Deus e você não dá o dízimo é porque você tá roubando a Deus. Cara, o dízimo nem era de dinheiro. Tá entendendo? O pessoal falando aquelas coisas esquisitas, falando em língua. E que eu já acreditei muito nisso, cara. Eu já queria até ficar falando coisas da minha cabeça pra eu entrar na onda pra ver se eu era batizado com o Espírito Santo. Porque eles dizem o seguinte, ó, a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus é falar você falar em línguas, né? Se você não fala, você não tá dentro daquele grupinho, né? E eu fui ver na própria Bíblia que o falar em língua, cara, lá naquele tempo era uma língua que era entendida pela população. O povo entendia. Hoje a gente fala coisas aleatórias baseadas no contexto cultural. E você pode ver que em determinada região do Brasil tem umas palavras que são mais parecidas. Por exemplo, num canto tem mais o decântara, o outro é o arabassúria. São palavras que... Imagina uma criança que cresceu ali, todo dia ouvindo essas palavras estranhas. Cara... ela já tem uma crença que aquilo ali é de Deus, ela vai falar coisas aleatórias e ainda tem a autopercepção que está sendo usada por Deus. Tu tá entendendo? Sim. E aí vamos lá, como todo bom cientista, quer saber se aquilo ali foi de Deus? Faça assim, Shaolin. Uma pessoa tá falando em língua lá, beleza. Pegue 5 irmãos, mande os 5 irmãos escutar aquelas línguas ali. Coloque cada irmão numa sala isolada. Agora pergunta a cada um o que foi dito ali. Se todo mundo falar a mesma coisa, beleza. É uma forte evidência que ali foi Deus que falou. Agora, se cada um falar coisas diferentes, aí você já tira que é fácil você desmascarar esse tipo de coisa. Sim, porque se você coloca isso num ambiente controlado, com evidências, com plausibilidade, pô, acaba tudo. Bruno, as técnicas teatrais e charlatanismo dentro das igrejas. Aquela imposição das mãos, expulsão de demônios, técnicas... que coloca a mão na Bíblia e não sai mais, o santo que não sei o que. Explica pra gente como que funciona isso daí. Tá, vamos lá.
Já percebeu que toda técnica que é usada na igreja é muito visual? Ela tem que chamar a atenção visualmente. A pessoa tem que cair, tem que rodopiar, visualmente tem que acontecer alguma coisa, certo? Então eles utilizam muito de apresentações visuais. Sobre as mãos coladas, é um texto que eles utilizam da Bíblia sobre a mãos colada de Miqueias. Geralmente o que é que o líder religioso faz? Ele chega na multidão e diz assim: olha, Deus me deu uma unção diferente aqui, eu vou fazer uma oração e quem tiver debaixo de maldição vai ficar com a mão colada. É meio esquisito, né? Um ambiente que é pra ser de Deus, você tá dando poder pro demônio colar a mão da pessoa. Já parou pra pensar nisso? Daquela multidão sempre vai ter pessoas suscetíveis, cara. Há uma estimativa que de 15 a 20% da população, isso não é um dado científico, mas uma observação empírica, de um grupo grande, 15 a 20% ela é facilmente hipnotizada. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma hipnose de palco, Shaolin, o que é que eu faço? Eu digo, ó, quem aqui quer passar pela experiência? Quem não quer já fica sentado. Então, já desprezei muita gente que não queria. E eu digo, de vocês que estão aí em pé agora que quer passar pela experiência, vamos fazer uma experiência aqui. Aí eu faço exatamente as mãos coladas que o pastor faz na igreja. Isso pra mim serve de seleção pra saber que o cara, ele é facilmente hipnotizado e ele é o cara que vai pro palco fazer parte do espetáculo. A diferença do que eu faço num show e o pastor que tá fazendo lá na frente só muda o texto. Que ali ele tá dizendo que o diabo tá colando a mão da pessoa e que a pessoa tá debaixo de maldição e que ele vai fazer uma oração e no final da oração a pessoa vai ser liberta. E na hipnose de rua eu digo, ó, vou contar de 1 até 3, vou estalar o dedo e essa mão vai desgrudar. É o mesmo fenômeno. As mãos coladas, inclusive, é um fenômeno fisiológico. Se a gente ficar muito tempo com as mãos aqui assim, ela vai grudar. E isso já gera aquela primeira fagulha de mudar a crença pra você achar que já tá sendo hipnotizado. Então a gente faz uma coisa chamada pseudo-hipnose, a gente gruda a mão da pessoa pra o cara que não acreditava em hipnose, ele já virar a chave da descrença pra crença. Quando ele, porra, isso aqui não sai não. Aí ele já começa, porra, eu já tô hipnotizado. Aí gira o loop hipnótico. Na igreja o que é que acontece? Se eu tô com a mão colada, eita caramba, não sai não. Realmente, eu tô debaixo de maldição. Olha que jogo baixo. E assim, não se engane não. Quem faz mão colada na igreja, das duas uma. Ou ele já sabe que é hipnose, ou ele aprendeu com alguém que já sabia. Outra coisa que acontece muito na igreja, e eu faço isso demais na rua, é hipnotizar a pessoa e fazer a pessoa ter uma experiência sinestésica. Poxa, você vai apertar minha mão e vai sentir o melhor cheiro do mundo. E você vai apertar minha outra mão e vai sentir um cheiro horrível. E o cara aperta aqui, porra, que cheiro de perfume legal, tal. Aí quando aperta na outra mão, bicho, que catinga de merda do caramba. Então ele sente cheiro bom, eu sente cheiro ruim, eu posso trazer qualquer sensação, como nojo, alegria, raiva, qualquer coisa. O que é que o pastor faz? Ele geralmente pega um cigarro, cara, você fuma, né? Beleza, pega um cigarro aí. Ele faz uma oração, que essa oração acaba virando uma indução hipnótica, e faz o cara sentir nojo do cigarro. E interessante que quando ele sai dessa apresentação, ninguém verifica, no que aconteceu no pós. Será que alguém acompanhou ele pra saber se realmente ele se livrou do vício? Ou será que quando ele saiu da sessão, ele continuou fumando? Tá ligado? Você bebe, beleza. Tem gente que leva a bebida, porra, tá ligado? Cana, cachaça. Já vi igreja levando pó. O cara cheirava pó e ele levou pó pra mostrar o poder de Deus. O contexto já é hipnótico. O cara entrou num transe. Você gosta desse pó? Não. Isso aqui, eu tô com nojo disso aí. Isso vai sentir nojo do cigarro, vai sentir nojo da bebida, vai sentir nojo do pó. Será que o cara realmente foi tratado? Porque as sugestões hipnóticas, elas têm um tempo pra durar. Por exemplo, se eu digo assim, ó, você vai esquecer seu próprio nome, João. E João tenta lembrar o nome dele e, porra, cadê meu nome? Não vai. Mas vai chegar uma hora que vai voltar sozinho. Alguém vai chamar o nome dele e ele vai se lembrar do nome. Então, as sugestões hipnóticas, ela duram um tempo. Não é à toa que Freud, lá atrás, largou a hipnose várias vezes porque ele queria fazer terapia com sugestão direta. Ele queria hipnotizar o cara e dizer assim, agora sua depressão vai embora, agora tal patologia vai embora. E não é assim, precisa de um processo de ressignificação, precisa de um acompanhamento psicológico por trás. A hipnose, ela potencializa. O que acontece na igreja é isso. O cara já tá num transe hipnótico, aceita a sugestão e no final volta pra vida de sempre. Quando eu digo que o fenômeno tá acontecendo ali, não quer dizer que a pessoa, ela sabe de fato que a hipnose tá acontecendo, não, tá? Não é uma pessoa treinada que estuda hipnose. Muitos fazem achando que aquilo ali é espiritual de verdade porque ele aprendeu daquela forma. E inclusive já repliquei vários efeitos que ocorrem dentro da igreja lá fora, justamente para mostrar que o transe ele acontece em qualquer momento, lá dentro da igreja, fora da igreja, entendeu? Seja todo mundo bem-vindo aí, João e professor Jefferson e a galera que tá chegando por aí.
Muito bom. Eu fiz um pequeno esboço aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou João Pedro Torales, sou adventista do sétimo dia, sou cristão, também tenho um canal no YouTube aí que estamos chegando a 43 mil inscritos no canal. Gostei muito da tua fala, eu já vou te convidar para você ir no meu canal, falar o rapaz ali, que eu não sei como é que é o nome. Bruno. Bruno, gostei muito da tua fala, Bruno. Eu concordo contigo, praticamente em gênero, número e grau. Eu fiz uma pós-graduação na área de psicomotricidade. Então, assim, o que a hipnose trabalha? É exatamente o que o Bruno falou. Trabalha sensações, percepções, pensamentos e comportamento humano. Então, a hipnose, você vai potencializar tudo isso que nós temos. Sensações, percepções, pensamentos e comportamento. Porque, às vezes, são pessoas que elas já vêm sedento por isso, Bruno. Eles já vêm entregue por isso. Só que pastores mau caráter, que querem ganhar em cima disso, eles aprendem técnicas de hipnose e aplicam nas igrejas. Por isso que eu falei para o Shaolin, eu sou cristão, eu acredito na mensagem de Cristo, eu prego na igreja, só que eu não trabalho dessa maneira, não. Eu creio numa mensagem bem racional, lógica. Creio que Deus pode fazer milagre? Creio, mas não creio nesses milagres que é feito nos púlpitos, te virando pirueta, gritando labachúrias, nébias decanta, nisso aí eu não creio em hipótese alguma. Eu vejo que isso é uma charlatanice. E depois de tudo isso, por que eu creio que é uma charlatanice? Depois de tudo isso, o que vem? Pedir o din-din. Depois de tudo isso, você hipnotizou a pessoa, Shaolin, você deixou a pessoa em transe, a pessoa falou, meu Deus, eu tinha dor, parou a dor. Meu Deus, eu tava ansioso, tô calmo. Meu Deus, esse homem é um homem de Deus. Olha, esse homem é um homem de Deus. Aí o cara fala, agora eu sou um homem de Deus, traga o seu dinheiro, traga a sua oferta, para você confirmar a bênção que o Senhor te deu. Mas não foi o Senhor, não foi Deus. Foi uma técnica que esse charlatão utilizou para poder enganar e extorquir. E aí eu vou citar nomes que muitos... Nem precisa citar nome, de repente pode ficar ruim no canal, mas aí existe aí montes de pessoas que trabalham isso. Além da hipnose, João, eu sou ilusionista. Então, assim, eu já vi muitas técnicas de ilusionismo psicológico, porque o mentalismo é uma variante da mágica. Porém, ela não foca em habilidades manuais. Ela foca em habilidades psicológicas. Então, por exemplo, a gente faz previsão do futuro, manipulação de escolhas, faz alguns efeitos que simulam coisas sobrenaturais. E aqui pra nós, cara, as coisas que eu faço, se eu fizesse isso dentro de uma igreja, porra, meu irmão, eu ia arrastar multidões. Só que eu tenho aquele valor dentro de mim e disse, não, pelo contrário, em vez de enganar as pessoas, eu quero alertar as pessoas com a técnica que eu conheço. Porque eu passei 30 anos dentro da igreja, cara, e eu já vi de tudo. Várias das cirurgias que eu vi, gente tirando um objeto, tirando agulha da pessoa, tirando prego, tudo aquilo ali era truque de mágica. Ilusionismo, exatamente. Ilusionismo. Boa noite, João, boa noite, Shaolin, boa noite, Bruno e o pessoal do chat. Eu respeito muito as igrejas históricas, tá? Porém, foi muito tempo de igreja calvinista. Também, infelizmente, também passei por igrejas neopentecostais, onde eu fui presbítero e compastor e pastor. E sim, principalmente na base das igrejas que elas são adeptas ao modelo dos 12 discípulos. Essas igrejas e seus encontros pastorais, elas ensinam essas técnicas de hipnose, tá? Isso é a cartilha delas. E até para ludibriar pessoas e também fazer número de membros. E também arrecadar dízimos e ofertas. E também por sentido de opressão, tá? A maioria desses pastores de igrejas neopentecostais, eles são muito oprimidos pela alta cúpula, alta liderança. Então, tem diversas técnicas, principalmente um gatilho de palavras comando, que é uma das técnicas mais usadas em cima dos púlpitos de igrejas neopentecostais. Comando também de instrumentos tocando mais lento ou mais rápido e outros requisitos. Eu cansei de usar essas técnicas por conseguir ludibriar pessoas. Quando eu saí fora do movimento, eu me senti mais leve e fui fazer tratamentos psicológicos, tratar ansiedade e outros tipos de doenças que me acometeram. E assim, foi só
uma coisa pior do que a outra que veio quando eu estava no período da igreja. Por quê? É a questão da culpa, Shaolin. De eu ver que os fenômenos não aconteciam comigo e eu dizer, poxa, velho, eu tô buscando tanto, eu tô procurando tanto, mas eu não consigo falar em língua, eu não consigo cair. Cara, tu não tem noção quanto isso me martelava. Porque eu já comecei a repetir palavras do nada, da minha cabeça, vozes da minha cabeça, pra entrar na trend do que tava acontecendo. Era porque eu queria falar, porque eu achava que isso era o Espírito Santo. E eu achava que eu tinha que cair ali pra receber Deus. Tu tá entendendo como é que é? Quando eu comecei a estudar hipnose e eu disse, cara, foi a peça do quebra-cabeça que tava faltando para eu poder me livrar de tudo isso. Hoje eu sou o quê? Eu me considero cristão, eu sou agnóstico teísta, né? Ou seja, eu sou um cético com os valores pautados no cristianismo. Eu tenho meus valores cristãos, mas, cara, nada disso mais consegue fazer sentido hoje para mim. Inclusive, as próprias alucinações que até minha esposa já teve e várias outras pessoas que eu já vi na igreja de dizer que viu o anjo voando, que tava vendo Jesus ali na frente, tem alguns relatos disso aí. O homem de branco tá andando dentro da igreja e a pessoa via mesmo. E hoje eu entendo que aquela pessoa entrou num estado de hipnose e que ela alucinou. Da mesma forma que eu faço um participante no meio da rua ver Wesley Safadão, ver Neymar, ver qualquer artista. Então, quando você entra no estado de hipnose, cara, você vai conseguir fazer esses efeitos aí. Entendeu? Exatamente. Tem uma pergunta ali do Ciências Humanas, eu queria só responder ele. Se você quiser, coloca ali no... Se tu achar ali, coloca ali. Não, ele diz a hipnose existe somente em pessoas fracas mentalmente. Eu queria só explicar. Eu queria só explicar para ele uma coisa ali. Aqui, achei. Bom, ciências humanas, eu gostaria de responder você com educação, vou te responder. Assim, você diz, hipnose existe somente pessoas fracas mentalmente são hipnotizadas. Não é assim, ciências humanas, não é pessoas fracas mentalmente, não é assim. A hipnose, como eu já expliquei, o Bruno explicou, todo o pessoal explicou, a hipnose, ele é um trabalho que você trabalha na parte do teu psíquico, na parte mental. Então, o que acontece? Se você permite ser hipnotizado e você quer a hipnose e você deseja sentir isso e você prepara o seu cérebro para isso, você vai receber. Você vai conseguir entrar ou vai potencializar a conseguir um transe de hipnose. Agora, se você não quiser e você resistir, o Bruno sabe, você não vai entrar no transe da hipnose. Então, assim, não é pessoas fracas, eu diria assim, a pessoa que quer deixar levar por isso, ou que a pessoa que quer experimentar isso, é igual nas igrejas. Uma pessoa que entra na igreja e ela não quer ser enganada, e ela se mantém firme, ela não quer receber nenhum tipo de toque do pastor, nem na mente dela, o pastor não vai conseguir fazer nada. Mas se ela se permitir, vai acontecer. Então, eu não diria fraca mentalmente, né, Bruno? O que tu me diz? Não diria isso, né? Então, ó, as pessoas têm que entender que para a hipnose acontecer, ela tem que estar permissiva. Sim. Então, nem todo mundo quer passar pela experiência, cara. Nem todo mundo quer passar pela experiência. Se eu chego com um participante no meio da rua e digo assim, ei, cara, ó, eu faço hipnose, e aí, vamos fazer pela experiência? Não. Cara, ela não quer, ela não tá com atitude mental pra isso, da mesma forma que você não pode estar com atitude mental pra qualquer outra coisa. Eu nem uso o termo suscetibilidade, tá ligado? Gente mais suscetível, menos suscetível, porque isso tá me dizendo que algumas pessoas entram e outros não. Exatamente. Quem são as pessoas que eu percebo que mais entra fácil na hipnose? São pessoas que gostam de se envolver com sua imaginação, que gostam de experiências novas. Sabe aquele tipo de pessoa, Jefferson, que a pessoa chega assim e diz, cara, eu amo o novo e o desconhecido. Ela vai passar. Agora, aquela pessoa mais conservadora, que ela não gosta de perder o controle de nada da vida dela, inconscientemente ela vai dizer, isso não é pra mim não, tal. Nem adianta tentar ficar empurrando goela abaixo a hipnose. Isso são características de pessoas. Tem pessoas que a sua... ele é controlado de maneira mais firme pelo seu hemisfério direito cerebral e o outro esquerdo cerebral. Então, tem pessoas que ele já tem um controle de arte, de sonho, ele gosta do barulho, e tem pessoa que é mais lógica, mais da matemática. Então, sim. Até o tipo de pessoa que você vai realizar uma hipnose, por isso que tem pastores que quando ele vê que o cara é meio assim, ele cai fora. Ele vai chegando em algum tipo de pessoa. Cara, recentemente eu recebi um comentário em um vídeo meu fazendo hipnose, e um cara dizendo, falando que a menina era
insinuando que a menina era burra e falou assim, com esses 2 neurônios dela até eu manipulo. Na minha visão, se a gente chamar de mente fraca, ser a pessoa ali mais abestalhada, digamos assim, eu acho que não. Eu acho que é mais difícil você hipnotizar uma pessoa muito ignorante, porque às vezes você pega uma pessoa que ela não tem facilidade nem em se comunicar, nem entender o que você tá falando. Então eu diria que se a gente for botar mente fraca e mente forte, eu acho que as mentes fortes seriam mais fáceis de serem hipnotizados. Não que exista mente forte e mente fraca, mas se a gente for por esse caminho. Mas na realidade eu acho que todo mundo é hipnotizável em todos os níveis. O que acontece é que eventualmente você pode não estar tão bem naquele momento, ou a pessoa pode não estar tão bem naquele momento. Eu, por exemplo, quando eu chego no street, eu hipnotizo todo mundo com muita facilidade. No final do street eu já tô cansado, eu já começo a errar mais, as pessoas já começam a não aceitar as sugestões, porque eu já não tô com aquela mesma voz do início. Então depende muito ali de como você tá para conduzir a pessoa naquela situação. Tem pessoas mais resistentes que vão por uma linha que vai duvidar, que vai querer dizer que não acredita naquilo ali, e você vai ter que usar uma estratégia para abordar essa pessoa. E tem pessoas que são mais abertas a novas experiências e querem só experimentar coisas, aí você vai para uma outra abordagem. Rabelo é o mago? É o mago? Ah, tá, que ele tava dizendo que era... É o mago. Que tudo isso era mentira. Vamos ver o argumento aí de Rabelo. Deixa ele falar logo, que ele tá dizendo que é mentira. Vamos ver o que ele tem pra acrescentar aí. Boa noite, tudo bem a todos aí? Estão me ouvindo bem? Boa. Perfeitamente, Rabelo. Eu tô aqui pelo celular. Para mim, a hipnose, ela acontece na igreja. Lógico que muitos líderes religiosos, eles usam da hipnose. Mas a gente tem que separar aquilo que é hipnose e aquilo que é experiência religiosa. Por exemplo, eu passei por várias igrejas. Desde a igreja batista, que é uma igreja mais tradicional, passando por uma presbiteriana. Depois fui para a igreja neopentecostal e pentecostal, onde eu me tornei evangelista e depois pastor. Para quem não sabe, eu já fui pastor. Nunca utilizei de técnica nenhuma, porque quando eu era pastor, eu tinha uma vida regrada de muita oração. Por exemplo, você quer ver a maior manifestação de experiência religiosa, vai em um monte. Aqui em Diadema temos o Monte da Quintinha. Muitas pessoas têm muita experiência religiosa. Por exemplo, certa vez eu fiquei até preocupado, né? Porque certa vez eu estava ministrando uma pregação e eu olhava para a mulher e eu via muito cabelo nela, muito cabelo perto dela. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doido, todo esse cabelo nessa mulher. Eu chamei ela para frente, lógico, tentei adivinhar, vem aqui para frente. Deus aqui tá me falando que tem alguma coisa linkada com você com cabelo. Eu interpretei que fizeram algum serviço para você de macumba, né? Com cabelo. E a mulher, orei pela mulher, a mulher começou a vomitar e começou a soltar cabelo. Só que depois a mulher falou para o pastor da igreja que ela estava grávida e que ela tinha desejo de comer cabelo. Então ela estava comendo cabelo e chegou uma hora que jogou o cabelo para fora. Só que eu vi o cabelo da mulher. Eu tive a experiência, eu vi o cabelo. Não foi nada da minha cabeça assim, não, vem aqui que você... Não, eu tive a experiência do cabelo. Por isso que eu falo para você, eu até errei, né? Eu interpretei mal, colocando naquela época, né, que era algum serviço de macumba, que tinham linkado com cabelo, com ela, alguma coisa. Ou seja, tem bastante experiência de religiosa. Por exemplo, você vai nos montes. Hoje eu não sou mais evangélico, hoje eu sou cabalista. Hoje eu pratico viagem astral. Hoje eu pratico outros misticismos, porque isso aí faz parte da mística da religião. Entendeu? Por exemplo, por que da igreja presbiteriana, por que na igreja batista não acontece isso? Porque eles têm uma doutrina muito mais teórica, diferentemente de igrejas pentecostais e neopentecostais, que tem muito mais, o misticismo está muito mais linkado dentro das suas doutrinas. Por exemplo, o Torales falou sobre a questão da glossolalia, lá em Atos, mas nós temos outros textos paulinos que vai falar sobre a questão das línguas estranhas, língua dos anjos, entendeu? Que aí são interpretações, não tem problema nenhum. Existem muitos pastores, porque a pessoa que é vocacionado para ser pastor, muitas vezes a pessoa não tem dom. A pessoa conversa muito bem, como você mesmo disse, a pessoa ela trabalha com técnicas. Outros pastores não. Tem muitos pastores que são analfabetos, cara. Muitos pastores são analfabetos. A maioria das igrejas, os pastores são analfabetos. Se você perguntar para ele, cara, me ensina aqui uma técnica de hipnose, o cara falou, o que é isso? Se você perguntar para ele quem é o Logos, o cara não sabe quem é. O cara assim, sabe quem é o Logos? O cara não sei, é Jesus, pô. O Logos é Jesus. O cara não sabe. E tão leigo, mas ele é pastor. Existem as hipnoses, entendeu? Dentro das igrejas, mas existe também a experiência religiosa. Com todo respeito, eu vou falar o que eu penso sobre o seu relato. Você falou que não usava técnicas porque tinha uma vida regrada.
O que eu entendo é que o que ocorre nas igrejas, na verdade, 90% das pessoas, elas realmente não usam técnica nenhuma. Elas fazem achando que realmente é o sobrenatural, que é Deus, e que realmente ninguém estudou uma técnica nem nada. E até mesmo um leigo que não sabe nem falar, não sabe ler, ele pode ainda assim usar uma técnica sendo leigo, né? Ele aprendeu que tem que ser assim. Então ele não sabe nem explicar o que é que está acontecendo por trás, mas ele só reproduz e funciona do mesmo jeito. Mas pode acontecer o fenômeno hipnótico mesmo você usando uma técnica sem saber que está fazendo a técnica. O segundo ponto é que você disse que olhou para a menina lá e que teve uma experiência subjetiva, um relato, como você chama aí, de uma experiência religiosa, que a menina estava com muito cabelo e até você supôs que ia ser uma macumba. Só que você viu que a menina estava grávida e cuspiu o cabelo. Tá, beleza. E se ela não tivesse cuspido o cabelo? Então você teria acatado a evidência da macumba. Você teria ido por esse viés, já que seria macumba. Mas ela lhe falou. Então, você saiu daquilo ali que você já estava crendo, já estava acreditando, já foi para outro ponto. Isso é um relato subjetivo, eu não estou dizendo que é mentira, mas as nossas sensações, as nossas percepções, estados alterados de consciência nos enganam. A gente não deve confiar 100% naquilo que a gente sente, o que a gente enxerga, porque como é que a gente faz para separar na ciência o que é um método científico e o que é um senso comum? O que eu relato do que eu senti, para mim é real. Para você é real. A experiência de fato é real, não é uma mentira sua. Mas é só você que tá vivenciando isso? Mais alguém tava do lado, viu essa menina com cabelo? Não. Então isso me dá uma forte evidência de que aquilo ali foi uma experiência subjetiva só sua, que só tava na sua cabeça. Tu tá entendendo? Até porque você mudou a estratégia de ser uma macumba para depois ser a confirmação. Aí você fez uma correlação. Se a gente tem uma crença que a gente está sendo conduzido, guiado por Deus mesmo, e se a gente acredita nisso e tem uma evidência que a gente se convence, tá tudo certo, cara. Eu não tenho um problema com isso, não. E até porque, como eu falei, eu já fui criado e nasci dentro da igreja. Eu acredito em milagres, eu acredito ainda no sobrenatural. Porém, eu acredito que isso é raridade. Eu acredito que a maior parte é... Não tem problema, né? Aí onde vai aquela questão dos dons e o continuismo, o sensacionismo, que tem muito essas discussões. Eu falo assim pra você, eu até brinquei, né? Vou te refutar tal, porque assim, dentro aqui no Brasil, o miticismo ele é muito forte. Muito forte, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Você vê vídeo nos Estados Unidos, o cara pega uma cobra e a cobra morde o cara. O cara mostra lá a cobra, os buracos da cobra. Isso faz parte do misticismo. Isso é desde o mundo antigo. Por exemplo, os visionários ali no primeiro século, que eles estavam descontentes, eram pessoas bem marginalizadas, que eram pessoas pobres. Então, para dar um sentido na vida deles, eles passavam por ritual de vários dias de jejuns, de orações, e eles tinham suas visões essas que não aconteceu, visões essas que aconteceram, entendeu? Nós temos alguns relatos históricos sobre isso. O que eu quero dizer é que nem tudo na igreja é hipnose. Tem a hipnose, com certeza. E eu discordo de vocês. Existem pastores que estudam hipnose. Existem pastores que já foram no candomblé. Existem pastores. Tem muitos pastores que, por exemplo, a gente pode falar aqui da Igreja Universal, da Igreja do Valdomiro. Nós podemos falar de várias igrejas, principalmente das neopentecostais. Aqueles pastores, eles são estudados. Eu falo isso para você porque quando eu me formei em teologia pela Metodista, nós éramos 40 na classe, 25 eram pastores da universidade, porque eles queriam entender como funcionava a metodologia dentro da teologia, entendeu? Para eles, quando as pessoas vinham perguntar, eles têm um conhecimento melhor. Então, e muitos usam de técnicas, sim, com certeza. Eu falo isso para você que outros não, igual você disse, pode estar inato já na pessoa e a pessoa fazer isso sem querer. Entendeu? E pelo fato de estar inato, não quer dizer que seja sobrenatural. Sim, entendeu? Às vezes sim, às vezes não, entendeu? Possa ser que sim, é igual, é raridade. O que aconteceu comigo, quando na época eu pregava, por isso que eu falo pra você, eu passei por muitas experiências, ainda passo por experiências religiosas. Pode ser alguma coisa em mim, dentro da minha mente, eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito do imaginário religioso. Mas você falou, por exemplo, que tem pastor que é analfabeto. Eu, por exemplo, já ensinei hipnose para pelo menos 3 analfabetos, isso sim, não é nenhum tipo de limitação. E você também falou que nunca estudou técnicas. E os melhores hipnotistas que eu conheço são os que não se apegam tanto a técnicas. Uma boa comunicação supera qualquer técnica que você possa ensinar sobre hipnose. Então, se um pastor, ele é um orador,
muito bom, ele tem autoridade, e isso com certeza ele tem, só isso já é o suficiente para a hipnose acontecer. E eu não sou o tipo de pessoa também que acha que tudo é hipnose. Mas na minha visão, todos os pastores que fazem vídeo para viralizar, eles estão fazendo algum tipo de fraude ali. Eles estão fazendo isso para enganar, para ganhar engajamento. Então eu até faço uma meia-culpa, porque normalmente os vídeos que eu analiso, eles são contaminados, porque eu pego os vídeos dos caras que estão usando hipnose. Então 100% dos vídeos que eu analiso são de pastores usando hipnose. Eu não pego e analiso alguém, não, esse daqui tá falando a verdade. Só que o ponto é, se você se comunica bem, e eu tô na rua ali fazendo hipnose, de 10 pessoas que vêm, 9 vão aceitar a sugestão que eu tô falando. Se eu falar para uma plateia onde eu tenho autoridade de 200 pessoas, se eu falar alguém está possuído por um demônio, é quase impossível ninguém aceitar essa sugestão. Eu te digo, é quase impossível nenhuma pessoa aceitar essa sugestão. Se eu fizer isso da forma correta, e mesmo que eu nunca tenha ouvido falar em hipnose, mas eu estou ali usando a minha autoridade, a minha comunicação, e eu dou essa sugestão, alguém vai aceitar. Se eu dou uma sugestão de mão colada, agora mão colada, eu acho que o pastor sabe o que é hipnose. Inclusive, alguns pastores já me procuraram para aprender hipnose. O cara fez aqui. Cara, é impossível ninguém colar a mão. É impossível. Se eu falar, eu tô vendo o anjo ali, isso daqui eu posso puxar por exemplo, pro espiritismo. É muito fácil, cara, você falar, eu tô vendo ali o anjo, eu tô vendo ali o preto velho falando e alguém olhar e ver também, cara. E eu posso usar a hipnose para fazer alguém ver, eu posso usar a hipnose para fazer alguém sentir. Quando eu estava produzindo um documentário sobre hipnose nas igrejas, eu repliquei na rua milagres. Eu fiz pessoas terem nojo de cerveja, nojo de cigarro, da mesma forma que o pastor fazia. O Bruno me enviou um vídeo de um pastor dizendo que uma menina estava com um demônio na mão porque ela usou esmalte. Eu repliquei esse mesmo efeito dizendo que o garoto estava com um demônio na mão, a mão dele ficou toda torta, ele não estava de esmalte, mas eu falei que a pulseira dele era do demônio, falei que o demônio ia sair em nome de Jesus. Nossa. E a mão dele voltou. E então, assim, você não precisa estudar hipnose para fazer hipnose. Inclusive, tem muita gente que estudou muito hipnose e é muito ruim na hipnose, é muito pior do que muito ruim. Então, não estudar hipnose. Assim, você não estudar hipnose, eu diria que te inocenta de estar sendo mau caráter, digamos assim. Não tô dizendo que tudo que você tá falando ali não aconteceu nada espiritual, mas se você usou hipnose sem saber, eu acho que você não é culpado e nem é obrigado a acreditar e nem desacreditar. E eu tenho, assim, uma opinião, eu queria até colocar aqui, que eu tendo a acreditar ou estar mais aberto a coisas que são explicáveis. Por exemplo, alguém fala, eu orei e eu fui chamado pro meu emprego. Isso é totalmente explicável. O cara botou o currículo e foi chamado, mas ele acredita que foi Deus que fez aquilo ali. Agora, quando acontece algo que é inexplicável, aquilo tende a ser uma mentira objetiva. Por exemplo, o cara tá tirando um pedaço de carne ali de uma cirurgia. Aquilo ali tende a ser uma mentira objetiva e intencional. Normalmente, quando acontece algo que é inexplicável, na maioria das vezes vai ser uma mentira com intenção de enganar. Porque, por exemplo, quando você vai ver as pessoas fazendo cirurgia mediúnica, até mesmo dentro da igreja, você vê que nitidamente é um truque de mágica. Eu sou ilusionista, cara. Eu vivo de enganar as pessoas. Lógico, num bom sentido, pro entretenimento delas. Mas quando eu vejo uma técnica dessa, teve um dia desse que eu vi o cara transformando água em vinho. Ou melhor, em suco de uva, tá ligado? Ou no mínimo um corante que tinha ali. Rabelo, eu entendo que você mesmo falou aí com suas palavras que você gosta dessa imaginação religiosa, dessa experiência religiosa. Cara, isso te torna mais propenso de você entrar numa auto-hipnose e você ver coisas, alucinar coisas, baseado no contexto que você está inserido. Não que você esteja fazendo nada errado ou que você esteja fazendo de propósito, mas acontece normalmente. Teve uma vez que eu até contei pro Nicolas, tava fazendo uma live com o Neuromágico, que minha irmã ela tem muito nessa pegada espírita. E assim, meu avô faleceu faz pouco tempo, e meu avô, ele detestava roupa no varal. Bicho, ele via roupa no varal, ele arrancava assim, jogava fora, e esse meu avô faleceu, e a casa ficou ali de herdeiro. Aí o que foi que aconteceu? Mãe continuou colocando as roupas no varal lá, mesmo com a casa vazia, porque tem um bom espaço e tudo mais. Só que toda manhã a gente via as roupas no chão. Logo, minha irmã associou uma falsa correlação entre causa e efeito, de que, peraí, se vô morreu, vô odiava jogar as roupas no varal, que ele não gostava, logo é o espírito de vô que tá rondando a casa, que tá promovendo aqueles fenômenos. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, vamos para um método científico.
É onde geralmente a galera fica com raiva de mim, porque eu tô querendo provar o sobrenatural com um método científico. Beleza, se eu vou botar uma câmerazinha ali, somente uma câmera. Vamos ver o que é que vai acontecer ali no outro dia. Ia descobrir o que era o espírito de vô derrubando as roupas. Era um gato que todo dia subia em cima das roupas e arrancava as roupas. Tu tá entendendo? Então assim, muitas vezes a gente prefere acreditar naquilo que nos convém do que aceitar uma realidade. Crença é algo que, se eu creio, logo estou certo. Mas, Bruno, hoje existem muitos cientistas que estão estudando a parte neural da pessoa, entendeu? A parte da mente. Ainda está muito devagar para a gente entender como é que funciona a mente. Nem tudo que a gente passa de experiência religiosa vai ter uma explicação metodológica. Não é à toa que existem vários neurocientistas, entendeu? Que passaram por experiência religiosa e mudou sua concepção para dar respostas mais científicas, né? Eu sei que a gente tem que procurar metodologia, cada vez mais você dá uma resposta mais metodológica para que você não caia no risco, como você mesmo disse que a pessoa está sendo enganada. Eu entendi que aquilo que a mente vai produzindo nos engana, lógico, entendeu? Só que existem muitas experiências religiosas que não tem como você explicar. Por exemplo, eu há 20 anos atrás, eu assistia muito aquelas palestras do Benihim. E o Benihim tirava seu casaco. A lei hipnose pura Benihim. Benihim, mas eu vou te contar a experiência, cara, porque eu não tenho mais esse vídeo. Se eu tivesse esse vídeo, eu ia até passar aqui para vocês verem. E eu vi aquilo ali, eu falava, Deus, eu quero isso aqui, eu quero ter isso aqui, e eu comecei a orar. Você queria fazer o que ele faz, assim. Fazer o que ele faz. Eu entendia que aquilo ali era o poder de Deus, entendeu? E eu comecei a orar por aquilo, entendeu? Orava, falava línguas estranhas, tudo, orava. Uma certa noite eu ouvi uma voz atrás de mim que dizia assim, olha, eu tava dormindo de short, vai e veste tua calça e põe uma camisa. Eu tava de short, de coisa, né? Cara, só obedeci, sabe? Uma coisa que acontece assim, se você só obedece. Sim. Cara, na hora que eu deitei na cama, já caí em línguas estranhas, entendeu? Cara, eu senti... Cara, eu não posso dizer assim como é que é, eu vou mais ou menos dizer mais ou menos. Eu senti como algo me puxasse de mim mesmo. E doía. Cara, eu fui assim pra uma outra realidade. E eu conversava com o sol. Não bebi não usava nada. Cara, eu era crente que andava somente de calça, cara. Eu tinha até temor de andar de short. Eu andava de calça. Pra mim, andar de short, pra mim, Deus não ficaria feliz. Cara, eu começo a ver assim, eu conversava com esse sol. Aí esse sol me mostrava mais sombras. Aí ele vai lá e põe a mão na cabeça deles. Eu começava a colocar a mão na cabeça. Aquelas sombras caíam. Só que quando se levantava outra sombra, se levantava mais forte. E a hora que eu falei, cara, eu tô cansado. Aí o sol, agora eu vou te ajudar. Parou-se minha experiência religiosa. Cara, certa vez eu fui pregar numa igreja. Eu levei um lenço, que suava muito, né? Você começa a pregar, suava muito. Peguei aquele lenço, passava suor, né? Cara, 20 pessoas. Nas 20 pessoas que eu passei o lenço sobre a cabeça deles, as 20 pessoas caíram. É que eu não tenho mais o vídeo. Se eu tivesse, eu passava aqui pra vocês verem. E eu vou ver se eu acho ainda, pra mim ter colocado no meu canal. Cara, eu comecei a entender que existe. Porém, como você diz, todo mundo ali que o Benihim faz, com a mão, o estádio todo caindo, é provável? Eu creio que não. Eu creio que a experiência existe, porque eu passei por ela. Outras pessoas também, outros pregadores também poderiam falar do relato. Entendeu? Mas isso aí, como você disse, foi uma experiência minha. Entendi. A questão é, até eu fico me perguntando como é que aquelas 20 pessoas caíram, né? Eu já fiz show de hipnose em que todos os participantes foram hipnotizados. Geralmente a gente faz uma seleção, de selecionar os mais suscetíveis e quem não estava engajado, beleza, não sobe pro palco. Mas todos foram hipnotizados. Assim, até porque eu não faço show pra muita gente, mas as pessoas que foram, tem acho que umas 15 a 20 pessoas. Aí eu dividi em grupos, mas todos. Mas aí o que é que acontece? Essa foi uma experiência que você vivenciou, tudo bem. Mas digamos que se dessas 20, apenas 15 tivesse caído e 5 não. O problema é que você deu... tem uma coisa no mentalismo que a gente fala, que é o seguinte. Vou te mostrar, inclusive até revelando uma técnica aqui. Tem uma técnica de manipulação de escolha que eu faço no show, que eu boto vários objetos em cima de uma mesa. E eu digo assim, Rabelo, eu quero que você escolha um desses objetos. Cara, se tu já escolheu de primeira o que eu já queria, o milagre já foi feito. Porque tinha vários objetos ali na frente. Só que se você não tivesse escolhido o que eu queria, eu mudava a estratégia.
Eu dizia, beleza, esse daqui a gente vai eliminar e eu saía eliminando até restar o que eu queria. No final de tudo, ia sobrar realmente o objeto. Porém, a percepção do participante, ela não consegue entender que ela está sendo manipulada, as variáveis estão sendo manipuladas. Então, você deu a sorte de estar com lenço e que passou as 20 caiu, mas poderia ter caído 15 e 5 não. Mas o problema é que você se apegou a esse relato subjetivo. A ciência, ela trabalha com o quê? Beleza, legal, Rabelo. Passou o lenço, caiu. Vamos fazer o seguinte, vamos em outra igreja, vamos passar em mais 20 pessoas. Será que vai cair as 20? Eita, não, agora já caiu 15. Não, agora já caiu 10. Agora já caiu 5. Deu pra entender como é que a gente trabalha? A gente não trabalha com um único relato subjetivo na ciência. A gente precisa pegar vários relatos que se repetem, testar as hipóteses e tudo mais. Por exemplo, você falou que falava em línguas. Vamos fazer o seguinte, você tá falando em línguas. Você nem sabe o que é que você tá falando, mas você se sente que está sendo guiado por Deus e que tá falando a língua dos anjos. Beleza, pegue mais 5 pessoas do culto e que consiga interpretar isso daí, que também são pessoas ungidas de Deus, e peça para essas 5 pessoas ouvir você falando em língua. Vamos colocar cada uma dessas pessoas em uma sala isolada. Pega a pessoa 1 e diga aí, o que foi que Deus falou ali pela boca de Rabelo? Ah, Deus falou isso. Beleza, show. Pega a pessoa 2. Falou isso. Epa, peraí, já teve uma contradição. O fulano 1 disse uma coisa, fulano 2 disse outra coisa, fulano 3 disse outra coisa, 4 disse outra coisa, 5 disse outra coisa. Então, pra mim, isso não é evidência que ali foi Deus. Agora, se Rabelo fala em língua e tem 5 pessoas que interpretam em ambientes controlados a mesma coisa que Rabelo, então eu quero que você entenda que eu não sou negacionista. Eu sou cético. Eu sou cético, eu duvido das coisas até que me prove o contrário. No momento que me provar, beleza, então tá provado. Entendeu? Então, assim, você falou que tem coisa na ciência. A ciência ela não é uma verdade absoluta. Com certeza. Mas é o que a gente tem de mais próximo da verdade. Eu achei até interessante alguns pontos que ele falou sobre a questão, né, de derrubar 20 pessoas. E, assim, eu não diz respeito à experiência subjetiva que alguém teve ali. Se foi benéfica para ela, tá tudo bem. Mas eu queria... vamos criar aqui uma situação hipotética. Se eu não usasse nada de espiritual e derrubasse 20 pessoas exclusivamente usando técnicas de hipnose, você ficaria convencido de que aquilo é possível fazer com hipnose? Então, que cair 20 pessoas não é necessariamente algo exclusivo da espiritualidade, porque isso é muito comum acontecer nas últimas horas de um curso de hipnose. Normalmente é quando os professores gostam de ensinar o toque de Charcot e ele derruba todo mundo da sala. Muitas vezes cai uma galera também, quando a gente faz aquilo ali. Eu já derrubei algumas pessoas replicando esse tipo de efeito, e as pessoas também se sentiram muito relaxadas, se sentiram leves, se sentiram voando, se sentiram Explica aí, Sansão, que é o toque de Charcot, pessoal. O toque de Charcot é aquela técnica que basicamente você toca na testa da pessoa e ela cai para trás. Seria... Isso muito tem uma técnica... tem ali uma técnica para você fazer ela, mas você consegue fazer de diversas formas ali. Eu consigo fazer sozinho, às vezes você consegue fazer com uma outra pessoa. E sobre questões de experiências subjetivas, cara. E eu vou falar aqui um relato pessoal de hoje. Eu ia sair porque eu tinha uma gravação para fazer na rua e teve uma blitz logo ali perto da minha casa. Aí eu passei pela blitz, demorei pra caramba e percebi que eu esqueci o meu banner de hipnose. Aí eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa querendo que eu não vá? Será que isso é um sinal pra eu não ir pra rua, que vai acontecer alguma... Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu peguei e fui pra rua. Mas esse pensamento invade a minha cabeça, sacou? Tem muito argumento na igreja nesse sentido aí, baseado nesse exemplo que você deu. Vamos supor, vocês concordam comigo aqui, que todo dia alguém perde um voo de avião, Rabelo? Concorda? Todo mundo. Sempre existe alguém no Brasil que se programou para viajar e por acaso perdeu o voo. Beleza. Só que quando o avião não cai, a gente não atribui nenhum significado para isso. Só perdeu, fica com raiva e pronto. Mas um dia um avião cai. E se este dia que o avião caiu bater exatamente com o dia que você perdeu o voo, você prefere evitar a probabilidade, um evento que naturalmente pode acontecer, e atribuir para uma coisa sobrenatural. Caramba, bicho, eu ia viajar, perdi o avião e fiquei com raiva e tudo, mas, cara, foi livramento de Deus. E assim, do ponto popular, pode ser livramento de Deus, eu não tenho nada contra isso, não, a gente usar esses termos. Mas a gente vai querer atribuir a explicação sobrenatural, um evento que pode acontecer. Se há probabilidade de um evento acontecer, uma hora ele vai acontecer. O problema é que alguém vai pegar esse evento que aconteceu e vai atribuir coisas místicas nele. Eu queria pontuar um detalhe que eu reparo em muitas
ali manifestações sobrenaturais. Normalmente, o que acontece ali fica muito limitado ao conhecimento da pessoa que está passando pela experiência. É muito difícil você ver ela fazer alguma coisa que ela não conheça. Por exemplo, existe uma infinidade de nomes e entidades de diversas religiões. E as pessoas só são possuídas pelos nomes mais comuns que o pastor provavelmente conhece. É Chucaveira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, é os de sempre. Mas tem centenas, centenas de possibilidades. Mas só se lembra o da cultura popular. Exatamente, só os que as pessoas conhecem. E as pessoas simplesmente replicam formas que um preto e velho anda, que um caboclo vai andar, ou que alguma entidade que é mais conhecida ali vai se comportar. E acaba sendo uma forma meio que caricata de como aquela entidade, talvez na religião que ela tá, e não estou dizendo que na religião que ela tá não é hipnose, mas ali você teria algo mais próximo do que você quer do comportamento daquela entidade. E normalmente quando acontece em outro ambiente, é uma forma meio caricata daquilo que acontece no ambiente que ela deveria estar. Assim, Sansão, isso aí vai muita questão do significado, né? Também tem muito cada cultura também nós estamos inserido. Por exemplo, você vai nas igrejas neopentecostais e pentecostais, eles atribuem muito ao nome de demônios muito mais linkado a demônios muito mais linkado à cultura africana, né? Uhum. Entendeu? Ou quando essas entidades são ressignificadas com preto velho, né? Esses nomes aí. Isso vai muito da cultura. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Cabala, que aí eu falo para você, eu pesquisei sobre o misticismo desde a época do animismo. Eu fiz uma pesquisa científica, historiográfica, e como surgiu o misticismo, né? Quando as pessoas lá elas começaram a interpretar certos eventos que aconteciam ali entre eles, desde o animismo, passando para o politeísmo, do monoteísmo, e chegando ali no 1º século, onde você vê o misticismo muito forte ali, não somente nos evangelhos, mas também em Qur'an, né? Por exemplo, se vocês pegarem os Quramitas, eles tinham muitas experiências religiosas com a Mekavá, que é a carruagem. Se você estudar os textos, os cânticos sabáticos de Qur'an, você vai ver bastante relatos. Eles faziam muitos jejuns rigorosos, banhos muitos rigorosos, entendeu? Eles tinham uma vida muito rigorosa na questão espiritual. E isso, a igreja, quando ela começou a se tornar mais ortodoxa, que tinha, principalmente no século XV, XIV, que as doutrinas elas tinham que ser mais racionais, né? Mais lógicas, né? Sobre a divindade de Cristo, a Trindade, foi se perdendo o misticismo. Porém, o misticismo ele sempre vai operar na camada mais popular da sociedade. Entre os eruditos é muito pouco. Na classe mais média é muito pouco. É mais na camada bem popular. É onde tem um índice maior de pobreza também, onde que as pessoas são pobres, elas vão para onde? Elas vão tentar buscar Deus, né? Para dar um sentido na vida, como eu sempre falo. Entendeu? O que acontece? O misticismo ele é muito forte. A questão é que o misticismo ele não pode estar entrelaçado a uma religião só. Ele é meio que universal. Você entendeu? Por exemplo, existem relatos de hinduístas vendo Jesus. Então, tem um livro, cara, que eu li, tem muitos anos que eu li esse livro. Eu perdi o nome do autor, mas o nome do livro é Eu Procurei Alá e Achei Jesus. Um cara era muçulmano, sempre foi muçulmano, e um certo dia ele teve uma experiência religiosa com Jesus. Eu acho engraçado que o Jesus que ele viu era um Jesus louro, né? Deu até risada quando eu vi. Porque ele imaginou um Jesus louro. Só que a gente vê o quê? Muitas pessoas tendo experiência religiosa com outras religiões, onde a sua cultura não tem aquela religião. Não estou dizendo que isso seja verdadeiro ou falso. Estou dizendo que isso acontece. Na ciência, a gente tem um termo para isso. A gente chama de evidência anedótica. São relatos subjetivos que têm alguma significância estatística, mas não serve para nada. Porque é um relato impossível de você verificar. E fica o relato pelo relato mesmo. E tua crença de acreditar ou não. É complicado. Eu até entendo você, porque quando você tá na igreja, tá fazendo as coisas certas, você faz de coração e você acredita genuinamente, mas mesmo você fazendo isso, os fenômenos hipnóticos ainda assim acontecem. E que essa visão de Jesus, viu Jesus loiro, porque
a mente dele que criou assim, dessa forma. Quando eu peço e vou hipnotizar uma pessoa, e se eu pedir pra ela imaginar, ó, a partir de agora que você abrir os olhos, você vai ver Jesus ali na frente. Ela vai ver Jesus conforme a referência que ela tem de Jesus. Se eu hipnotizar uma pessoa e falar agora, a partir de agora, um demônio vai entrar em você. Lógico que eu não vou fazer isso, eu tô supondo. Ela vai trazer um demônio baseado na referência que ela tem como é que é um demônio. O demônio geralmente fala o quê? As palavras que ele fala. Vim pra matar, roubar e destruir. Beleza. Todo mundo já tem isso no inconsciente coletivo que o demônio vem pra fazer isso. E todo mundo já viu pela TV, pelos filmes, que um demônio gosta de falar grosso, de se entortar, de encriquiar e ficar... Isso. E não agrediu o pastor. E não agrediu o pastor. E eu tava falando antes de Sansão chegar que geralmente o demônio ele vai obedecer o comando que o pastor deu. Ou seja, há uma sugestão prévia. Cara, vocês que estão aqui na live, entenda, pelo amor de Jesus Cristo, que hipnose não é bom e nem é ruim. Ela é uma ferramenta. E que a hipnose ela ocorre naturalmente em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Você cagando, aí você entra na hipnose ali. Eu entendi, Bruno. Às vezes acontece com você sem você querer. Você tá ali, Isso, você tá cara, em alucinação. Por isso que eu falo, eu comecei a entender o que é alucinação. Pô, mano, eu tô com muito dia de jejum. Putz, E o jejum, você falou jejum. Sabe quais são os 3 momentos pra você fazer a auto-hipnose? Primeiro, quando você tiver bêbado de sono pra ir dormir. E quando você tiver bêbado de sono porque acabou de acordar. Sabe quando a gente acorda ainda tá sonolento? Pronto, esse é um bom momento pra fazer a auto-hipnose. Quando você já tá nas últimas, já pescando pra ir dormir, é um bom momento. E quando você tá em jejum. Porque o fator crítico da mente consciente dá uma baixada, você fica permissivo. E você em jejum é mais fácil de você alucinar visualmente, sinestesicamente, de você ouvir uma voz, de você ver uma aparição que não tá ali. E que não vai ser mentira sua, você realmente tem essa experiência subjetiva. Mas... você tá sobre um estado alterado de consciência, você tá alucinando, e que muitas vezes a gente pega a crença e diz, pô, tá vendo aí? Essa experiência que eu tive é real, logo é verdade. Só que é uma verdade subjetiva que acontece com você. E se várias outras pessoas estiverem assistindo você, vendo, cara, eu tô vendo um anjo ali na minha frente, eu tô vendo um anjo, tá, beleza, só você, tem mais alguém que consegue ver aí? Não, ninguém mais tá vendo, tá, então isso é um forte indício que isso é uma experiência única só sua, entendeu? Então o que me incomoda muito na igreja é que o pregador chega lá e faz, olha, eu tô vendo aqui que tem 2 anjos ali na porta da igreja, sabe? Só ele que vê, ninguém mais vê. E Deus tá me falando aqui, como assim? Deus te falou como? Ele soprou no teu ouvido, ele te falou palavras, você leu um texto, ele falou pra você, ou você quis falar uma coisa de você mesmo e você se convenceu que foi Deus que falou? Porque eu faço mentalismo, eu faço leitura de mente das pessoas, só que usando truque. Mas, cara, se eu fizesse isso dentro da igreja, cara, a quantidade de gente que ia me seguir. E pelo contrário, eu até, cara, Rabelo, eu juro a você, eu tinha colocado no meu coração e dizer assim, porra, eu aprendi hipnose, mas não vou entrar nesse ramo de falar de hipnose das igrejas, porque realmente eu tô me sentindo um herege, eu vou mexer no povo de Deus, aquela dor dentro de mim de dizer. Aí depois eu senti, sabe o que? Eu disse, não, continua, cara, porque você vai abrir o olho de muita gente que tá sendo enganada, e você vai estar fazendo mais pra Deus do que o povo que tá enganando. Sansão fez um documentário de hipnose nas igrejas, é o documentário mais completo que existe no YouTube, você pode pesquisar, não vai ter outro melhor do que o que Sansão fez. E a gente achava que ia ter uma chuva de crítica dos cristãos. E qual foi o resultado, Sansão? Cara, eu recebi muitas mensagens de pessoas que eram evangélicas e começaram a identificar o que eu tava mostrando ali acontecendo com elas. Tipo, caraca, poxa, muitas mesmo. Falando, pô, cara, isso que você falou faz muito sentido, porque o pastor fazia isso, aí eu ia lá, botava o dinheiro e tal. Isso aconteceu, assim, foi bem... A reação mais negativa que eu tive foi dos pastores. Aí meio que depois disso meio que entrou um alvo na minha testa dessa galera. Mas o público mesmo ali começou a falar, nossa... Porque eu narrei tudo, expliquei como que é aplicada a sugestão, de mão colada, de demônio, de milagre, de revelação. Tudo eu expliquei como que é feito e as pessoas começaram a identificar o que o pastor fazia exatamente do jeito que eu tava falando ali. E esse que é um ponto que eu acho que é muito interessante, cara. Porque quando você conhece a hipnose e você vê, por exemplo, um exorcismo sendo feito ali, é muito óbvio e desenhado quando você tem esse conhecimento, o que ele tá fazendo. O Bruno falou até do ponto de vista que ele tá falando de um anjo, o anjo tá ali e só eu tô vendo, e eu reparei que muitos desses pastores usam esse recurso para ele aplicar a sugestão de forma verbal, no sentido de o anjo está me falando tal coisa, ou seja, ele verbalizou, a pessoa que está ali ouviu o que o anjo falou. Ou seja, nunca é ele que está falando, é sempre o anjo exatamente que está guiando, né? E teve um pastor em específico
que inclusive ele me respondeu no culto. Ele falou que tem um cara falando que eu fiz hipnose e tal, ele falou no meio do culto e fez a mão colada depois. Inclusive, aí eu aproveitei e reagi a esse vídeo, óbvio. Nesse vídeo, ele não deu nenhuma sugestão mais, foi o anjo que deu. Porque o anjo tá falando no meu ouvido aqui que a mão vai colar, porque não sei o que, tá vendo? Da mesma forma. E ele ficou, pelo menos, sei lá, de 15 minutos, metade disso, ele ficou justificando que aquilo ali não é hipnose. Eu não sou hipnólogo. Quem usa os mágicos, quem usa os hipnólogos são demônios. Ele fala exatamente isso, são demônios que usam os mágicos e os hipnólogos. Aí depois ele falou aqui, tá vendo? Essa moça aqui grudou a mão da outra vez e agora não grudou. Se fosse hipnose, eu fazia e ia funcionar sempre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, inclusive, eu até justifiquei isso. Não grudou a mão porque ele já deu a sugestão que se a vida dela tá boa, a mão não vai grudar porque não tem demônio na vida dela. E ele mesmo falou, a vida dela tá bom, ela reformou a casa, ela tá indo bem, então a mão não gruda. A mão gruda quando tá tudo na merda. E ele fala... E eles falam, assim, uma lista de coisas. Ó, se você tá com depressão, se você tá com insônia, se você tá com briga, se você tá com problema financeiro, se você tá com um demônio te perturbando. Ele bota um aglomerado de possíveis problemas e fala, sua mão vai grudar. Por exemplo, se fosse eu, seria basicamente isso. Eu ia chegar fazendo uma igreja dessa, problema financeiro, sem emprego, sem nada. Poderia falar, é o demônio aqui. Isso vai muito também nessa linha de falar em línguas. Porque... as pessoas só falam em línguas dentro de ambientes de igrejas que tem essa cultura de falar em línguas. Então eu não consigo ver isso como uma coisa vindo do divino para as igrejas, a não ser que aquela igreja seja mais certa do que a outra que não fala. E sinceramente, eu acho que quando as pessoas falam em línguas, é algo que talvez o pastor não saiba e ele numa auto-hipnose ele fale qualquer coisa, ou ele sabendo para enganar as pessoas, fala qualquer coisa. E algumas pessoas que eu conversei, né, que estudam esses assuntos, me falaram que o dito dom de línguas, ele era sobre pessoas que pregavam em outras línguas para serem entendidos por pessoas que não falavam o idioma delas, não falar uma língua incompreensível. Quando a gente pega vários idiomas, se você pegar um inglês, que é um idioma que eu diria que tem até uma fonética parecida, mas ele tem sons que aquelas pessoas usam que a gente não utiliza. E outros idiomas também têm fonéticas muito diferentes. Eles fazem som e movem a língua de forma que a gente não tem o costume de usar. Só que normalmente quando as pessoas falam em línguas, elas pronunciam sílabas meio que comuns no próprio idioma. Elas pronunciam muitas fonéticas que são comuns no idioma nativo dela. Não necessariamente ela muda muito a fonética do que ela está dizendo. Teve um estudo sobre esse negócio de línguas estranhas, que associaram muito essas línguas estranhas a uma língua antiga africana, por exemplo. Naragastúbia, Derebia, Naragaiastúbias, entendeu? Ou seja, era tipo... Parece que é algo meio que genético, né? Pelo Brasil, tem muitas pessoas de fora. Tem a cultura é muito ampla aqui, né? Não é homogênea, não é heterogênea, né? Aí o que acontece? Fizeram um estudo até científico sobre isso e viram muitas dessas palavras como antigas palavras africanas. Depois vocês procuram para você ver. Olha, isso é um ponto bem interessante que você trouxe. Aqui saindo um pouco até da igreja, né? Existem também, não no mesmo contexto de línguas estranhas, mas em religiões de matriz africanas, tem formas de se referir a algumas coisas que eles falam no idioma africano. Por exemplo, sei lá, açúcar, dinheiro, ou enfim, palavras do dia a dia, eles falam, no caso entidades inclusive as entidades falam dessa forma, com outros termos. Em um determinado ponto ali da minha vida eu conheci uma pessoa, um africano no caso, que não era dessa religião tal, mas ele falava o idioma, no caso, o idioma referido ali, e ele disse que aquelas palavras não significavam nada. E se acredita aqui que elas, naquele idioma, significam aqueles objetos. Ou seja, é algo que as pessoas aprenderam a chamar daquela forma. Enfim, Paulinho, eu vou estar saindo. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns. Rabelo, cara, gostei de você, cara. Eu pensei que... Cara, ele me pessoa... eu gostei mesmo. Foi legal, cara, você aqui. Obrigado pela... Tá bom, obrigado. Gostei demais de conversar com você também, cara. Gostei demais. Assim, você não foi um frequentador de igreja, como eu fui. Eu fui o cara que passei 30 anos dentro da igreja. E eu percebia que as crianças, desde cedo, começavam a aprender línguas
porque elas frequentavam o ambiente, então elas memorizavam aquelas palavras. E eu tava até falando pra você que algumas palavras dessas de falar em língua é muito cultural. Em uma região o decântara é mais frequente, o arabassúria é mais frequente em outra. Então, exato. Não, e hoje, o que é que eu penso? Qualquer coisa que a galera pronuncie vira língua. Takatuia, takataia, tototó, itakatá, itu, itai. O que vir na cabeça, no momento da emoção lá, eu acho que a pessoa, subjetivamente, ela interpreta como se estivesse falando em língua. E tem igrejas que vai dizer que o falar em língua é dom do Espírito Santo, é um dom de Deus, você foi batizado pelo Espírito Santo. E tem igrejas, Sansão, que ela vai te ensinar a falar em língua. Pois é, ela vai dizer assim, ó, repita essas palavras aqui, você vai treinando, vai praticando. E aquelas, no próprio protestantismo, aquelas igrejas mais cartesianas, mais racionais, como igreja batista, presbiteriana renovada, como igreja como adventista, que o pessoal é mais pela palavra e menos emoção. Então quer dizer que esse povo não tem o Espírito Santo? É meio contraditório, que no próprio meio gospel tem gente que vai dizer que isso aqui é de Deus e outras não vão dizer que é de Deus. A mesma pessoa que vai dizer que é de Deus, gente da mesma religião vai dizer que não é. Então assim, a gente vê muita doutrina baseada naquilo que lhe convém. Você vai numa igreja evangélica, o pastor faz um monte de coisas lá. Aí a igreja católica diz que você tem que fazer o ritual em romano de tal forma. É um monte de coisas diferentes que tem que ser daquele jeito e só o padre pode fazer. Inclusive, né, eu já falei, eu tenho uma teoria que normalmente quando o demônio é expulso por um padre, ele é mais brabo. Aí eu acho que é uma visão que eu tenho. Normalmente os demônios de padre são mais bravos. É porque o demônio da igreja evangélica, qualquer irmão que esteja minimamente diante de Deus pode tirar, mas com o padre não, tem que ser o padre o brabão, né? Então... Eu fico logo imaginando que o demônio que o padre vai tirar é aquele que roda a cabeça. Eu tenho essa impressão, cara. Pra mim hoje, tudo assim que é hipnose. Cara, pode ser uma experiência ubandista, satanista, experiência religiosa, o que for. Os elementos da hipnose vão acontecer ali. E a pessoa ela vai se convencer que aquela experiência foi sua entidade preferida, que você já crê nela. Basicamente é isso. Crença mais hipnose igual experiência religiosa. Resumindo a live de hoje. Crença mais um fenômeno hipnótico, experiência religiosa. Basicamente é o seguinte, é medo. Medo que vai dominar. Você tem que fazer algo pra Deus. E esse algo pra Deus tem que envolver dinheiro. E se você não receber de Deus, duas coisas aconteceu. Ou você não é merecedor, ou você não fez o suficiente. Sobre esse comércio de fé, tijolinho santo, cara, já estão fazendo até carnê com a foto do pastor. O cara leva, paga em 12 meses, fudido da vida, nem consegue pagar as contas de casa, mas ela tá crendo que ela vai receber o milagre dela. É isso, velho, que me incomoda, tá ligado? E essas revelações, picaretagens da igreja, é picareta. Sabe por quê? Quando eu tô fazendo mentalismo, eu chego pra Shaolin e digo, ó, o nome da sua primeira namorada foi S, você nem abriu a boca e nem me falou. Eu falo coisas muito precisas da sua vida, Shaolin, usando técnica de mentalismo. Sim. Eu não preciso estar usando de forma genérica. Olha, eu tô sentindo aqui que tem uma pessoa... Não, essas revelações da igreja são todas genéricas. Ela nunca chega e é direta. Sempre tem que usar alguma metáfora, tem que enrolar. Ela não chega, ó, Shaolin é isso daqui, pronto. Geralmente, quando eles fazem de forma muito direta, ele colheu a informação antes. Cara, dá pra colher muita coisa sobre você, da tua vida, da tua família, pela placa do carro, Tem aplicativos que você coloca... Eles pedem, às vezes, pra você assinar uma lista pra comparecer num culto depois. Sim. Aí você consegue pesquisar o Facebook da pessoa ali pelo nome. Facebook, Instagram, rede social. Tem uma coisa que é até engraçada, que a galera gosta de lavar roupa suja na igreja. Ele descobriu a irmãzinha botando gaia, aí ele vai pro culto, aí faz, Deus tá me mostrando que tem alguém que tá em fornicação, e que a irmã vai dizer que é mentira, irmã, que você tava no motel tal, com aquele negão de 5 metros. E na verdade o cara já viu, velho. O cara presenciou e quis lavar a roupa suja na igreja. Tem muito isso aí, viu? Com certeza. Cara, eu sempre desconfio quando eu vejo muitos fenômenos na situação que tá acontecendo ali. Eu tenho crenças que podem ir até de contra o que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Só que, na minha visão, na minha concepção, a religião, ela serve, sei lá, pra te dar ali paz de espírito, alguma coisa assim, não pra promover coisas sobrenaturais na sua vida, ou resolver os seus problemas, ou pagar suas contas, nem nada do tipo. A pessoa vai lá, frequenta, tem ali uma paz com ela mesma, alguma coisa nesse sentido, se sente bem com aquilo,
e acabou, não precisa ter manifestação de nada. E quando eu vejo essas manifestações, eu acredito, eu entendo mais que é pra chamar atenção, pra você atrair mais pessoas, pra falar, ó, se não der o dízimo, o demônio pega a pessoa, porque olha, a pessoa que tá com um demônio no corpo aqui. 48 leis do poder em extensão, usando na igreja. Sim. Chame a atenção a qualquer custo. Aí alguém vai dizer, mas o pastor nem leu esse livro. É, exatamente, entendeu? Como eu não sabia falou... dessa técnica. Quanto mais é escandaloso o fenômeno sobrenatural, mais chama a gente, mais as pessoas se convencem que aquilo é de Deus e por aí vai. E só entendeu? um detalhe sobre hipnose, né? Técnica de hipnose só serve pra quem tá iniciando não ficar perdido. Só isso. Não precisa de técnica, não precisa de passo a passo, não precisa ter conhecimento. Se a pessoa se comunica bem, se ela tem autoridade, o que ela vai dizer é uma sugestão. Se ela disse, é uma sugestão. Se ela falou que tem um demônio, é uma sugestão. Se ela falou que alguém está sentindo alguma coisa, que é o Espírito Santo, é uma sugestão. E a gente vê muito isso na galera que faz magnetismo, que faz mesmerismo, coisas nessa linha também, né? Hipnose também.